Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Episódio 2 começando. Sejam bem-vindos ao nosso evento Como Comprar Carros Sem Entrada e Sem Juros. Hoje na nossa aula eu vou te explicar como você fazer 1 milhão na conta em 5 anos. E aí você vai poder comprar quantos carros você quiser. Eu sou Ari de Oliveira, sou especialista em investimentos, trabalho com isso há 17 anos, tá bom? E nessa série de aulas você está aprendendo o caminho para a sua independência financeira. Para você olhar lá o cardápio do restaurante mais caro da sua cidade e não precisar olhar o preço das coisas, né? Pegar e escolher o que você quiser, né? E na aula de hoje, então, nós vamos ver como fazer 1 milhão na conta. Então eu quero te convidar para você ficar até o final da aula e no final eu vou contar aí os segredos, né? A estratégia, todo o passo a passo, como você precisa fazer para conquistar isso aí, tá bom? O que eu quero dar de spoiler, de que é um spoiler, é quando a gente conta o filme antes da pessoa ver, né? É o seguinte, eu não vou ensinar um método milagroso, um método mirabolante, bolsa de valores, nada disso, tá? Nada que exista risco, só para você já entender. O que eu vou ensinar? Uma estratégia autorizada pelo Banco Central, melhor e mais segura que renda fixa e simples de fazer. Você vai precisar aí poucos minutos por mês, não é nem por dia, para fazer essa estratégia, tá? Então tá dado o spoiler aí para você já ficar aí sabendo como que a gente... Por isso que demora 5 anos, tá? E não é de imediato, não é em uma semana, não é no mês, não é em um ano, tá? A ideia aqui é em 5 anos. Isso você vai entender ao longo do nosso vídeo por que isso aí, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de coração que você assistisse o episódio 1, caso você não tenha assistido. E por quê? Lá no episódio 1, eu te expliquei como comprar o carro sem entrada e sem juros. E a estratégia que eu expliquei lá, a engrenagem que eu expliquei lá, a gente vai usar para entender essa aula de hoje. Então é uma ligação de pensamentos, de ideias. Então se você não assistiu ao episódio 1, dá um pause aqui, volta ali no canal, é o mesmo canal aqui, o Sonho BR, já segue o canal se você não segue, e assiste a aula 1, e depois volta aqui e assiste a aula 2. E por que isso? É uma sequência de pensamentos. Se você pular as coisas, pode ser que aquela virada de chave, aquela coisa que ia servir para o seu financeiro mudar de vez, talvez você não pegue. Então eu não gostaria que acontecesse isso com você. Então assiste a aula lá 1 se você não assistiu, e se você assistiu, tá tudo certo. Vamos continuar aqui comigo. Vamos só dar uma lembradinha no que a gente viu no episódio 1, lembra? Expliquei que hoje eu tenho 3 carros com um consórcio, pagando mais ou menos R$2.000, uma Mercedes, um Creta e um Mobi. Eu aluguei o Mobi para pagar a parcela do consórcio e ganho a Mercedes, ganhei, e o Creta grátis. E daí você precisa entender isso lá, tá tudo explicadinho. Também falei, eu não, né? O Leandro, coloquei lá, que é um cliente nosso, falando que ele investiu uma parcela, vendeu o consórcio contemplado foi contemplado com a estratégia que eu vou te passar e faturou 11.250 em 23 dias. Então se você não quer ficar sem entender nada aqui, volta lá e assiste o episódio 1, beleza? Show de bola! Vamos continuar. Então, a aula de hoje, como fazer 1 milhão na conta em 5 anos. Antes disso ainda, para não esquecer, eu quero ser grato aqui a vocês. Por quê? Eu recebi dezenas de mensagens
de vocês no privado, no direct, no Telegram, no WhatsApp, no YouTube, falando que tinham gostado da aula, que querem aprender mais o método, que estão comprometidos. Então eu quero agradecer a esse monte de gente aí que está participando e realmente comprometido com o projeto, e não com o projeto meu, mas com a própria vida sua, né? Com a sua vida, a sua independência financeira que está em jogo, né? Não é a minha. Agora eu já mudei aqui de cenário, né? Subi aqui para o meu escritório e eu quero falar com você sobre o ouro, sobre o diamante aqui da estratégia. Vamos começar pela seguinte pergunta: por que 5 anos e não 1? Pelo seguinte, pessoal, ao longo da minha jornada, quando eu fiz essa estratégia lá atrás, eu verifiquei uma possibilidade de eu estar investindo pouco, porque eu não sabia se ia dar certo ou não. Então, hoje em dia, ela continua sendo 5 anos por conta de muita gente estar entrando nessa estratégia. E aí a gente dá a oportunidade de quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro a conseguir atingir o mesmo objetivo. O que vai mudar de uma pessoa para outra? A simplesmente seguir o passo a passo para dar certo. E quem não seguir o passo a passo, aí parar no caminho, aí não dá certo, tá? Então é por isso que é 5 anos, porque é uma estratégia para a gente gastar bem pouquinho no começo e depois não gasta mais nada. Acredite, eu vou te mostrar daqui a pouco como é que ela funciona, tá? E lembrando, ela é totalmente segura, aprovada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Outra coisa que também já comentei no episódio 1 é sobre a minha parceria, né? Com a empresa Fiat Fipal Consórcios, que ela está há 35 anos no mercado. Vamos lá, pessoal, agora vamos para a parte prática. Trouxe aqui um quadro, vocês vão conhecer a letra mais bonita do Brasil, quiçá do mundo. Vamos ver então o método 1MC, 1 milhão na conta. Como que a gente vai fazer isso então, 1 milhão na conta, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, é que o que é um consórcio? Consórcio é a união de pessoas que se juntam para comprar um bem, alguma coisa que todos queiram, né? E a gente vai usar essa estratégia aqui não para comprar um bem, mas para a gente fazer o quê? 1 milhão na conta, tá? Esse é o objetivo. Eu preciso deixar claro para você que existe vários tipos de consórcio, não é apenas um tipo, tá? Você pode achar que só existe um, mas tem vários tipos. E para dar certo essa estratégia, precisa ser um consórcio específico, ele tem que ter características, tá? Então primeiro nós vamos ver as características necessárias que o consórcio tem que ter para a gente poder aplicar a estratégia. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas ao longo do caminho você vai entender o que fez minha vida mudar e pode fazer a sua mudar financeiramente. Então tenha paciência, né? Pega um cafezinho e vamos lá. Então a primeira coisa que tem que ter de característica num consórcio para dar certo a estratégia, o crédito ele deve ser o dobro do valor que você precisa. Vamos lá. Então vamos lá. O crédito ele tem que ser 2 vezes, então, o valor que a pessoa, vamos desenhar aqui a pessoa, ó, precisa. Isso quer dizer o quê? Você achou que eu ia escrever a minha letra feia mesmo aqui, né? Só para ficar mais dinâmico, ó. O crédito tem que ser 2 vezes o valor que a pessoa precisa. Então vamos lá. Se a pessoa, por exemplo, precisa de 100 mil, o crédito tem que ser de 200 mil.
esta primeira característica, ela se aplica mais quando você quer comprar o bem. Por exemplo, uma casa, um carro, um barco, um terreno. Então tem que ter essa característica, tá? Beleza? Para nossa estratégia de 1 milhão na conta, esta número 1, vamos pôr de vermelho aqui, ó. Esse número 1 não é necessária, tá? Não é necessária. E por que eu tô falando isso, então? Porque no episódio 1 eu falei que precisa dessa característica. Então, se você quer comprar um carro, precisa dessa característica, tá? Vamos colocar aqui, ó, carro, tá? Casa, terreno, seja lá o que for, ok? Vamos lá ver a segunda característica agora. A segunda característica é o consórcio. Para fazer 1 milhão na conta, precisa ter a opção de a gente pagar 50% só da parcela até a contemplação. Deixa eu escrever aqui, já vou te explicar. Ó, número 2. 50% até contemplar. Essa precisa ter, tá? O que quer dizer pagar 50% até a contemplação? E por que isso? Eu falei que a minha letra era bonita, ó. Até. Isso aqui é um até, viu? Então, por exemplo, se a gente comprar uma carta de 100 mil reais, 100 mil reais, a parcela, digamos, seria de R$1.000. Eu tenho que ter a opção, dentro dessa carta que eu estou adquirindo, de pagar só R$500. E por que isso? Vamos já chegar lá. Tenha calma. Terceira coisa que tem que ter a carta aqui, ó. Terceira característica, ó. Característica. Terceira característica. Ela tem que ser preferencialmente de imóvel. Preferencialmente não quer dizer obrigatoriamente, tá? Por que preferencialmente de imóvel e não de veículos, de carros? Porque por um motivo bem simples, a parcela do imóvel ela acaba sendo mais barata para o investidor, tendo em vista que o imóvel geralmente ele parcela em 15 anos, 10 anos, 20 anos. O carro não, né? Você não vai fazer um consórcio de carro, muito dificilmente você vai achar um consórcio de carro de 20 anos. Em 20 anos a pessoa trocou várias vezes o carro. Então, preferencialmente para dar mais lucro de imóvel, tá? Imóvel. Característica número 4. A gente tem que ter a opção de dar lance da própria carta. O que é lance? Vamos lá. O que é lance, pessoal? Quem não sabe nada de consórcio. Quem sabe, paciência aí. Lance é, por exemplo, se eu fiz uma carta de 100 mil reais, eu pego 30 mil e dou de lance, tá? A gente já vai entender por que isso. Eu vou ficar com 70 mil de crédito se eu dei 30, concorda? Se eu tenho 100, tirei 30, fico com 70. E por que tem que ser obrigatório isso aqui, o lance da própria carta? Para você não precisar desembolsar dinheiro. Da mesmo jeito que lá no carro eu expliquei que é sem entrada, por causa disso, a gente dá o lance, a entrada da própria carta, tá? Da própria carta. Então essa é uma característica importante. E ela tem que ser pelo menos 30% da própria carta.
Por que que eu digo isso? Não é a pessoa que escolhe, eu quero dar 50, 90, 30, 2. É a própria carta, o próprio consórcio que fala, você pode dar até 30, até 40, então pelo menos 30, tá bom? E para finalizar, a quinta característica a gente tem que ter aqui, quinta características, então é o grupo pequeno. Ari, o que é um grupo pequeno dentro de um consórcio? 10 pessoas? 20? 100? 1000? Um grupo pequeno dentro de um consórcio são grupos menos de 1000 pessoas. Então vamos colocar aqui, tem que ter menos de 1000. Tudo isso, Ari, é porque é assim, por exemplo, um bancão grande lá, que você tem conta, ele tem um grupo de consórcio, ele vende em todas as agências do Brasil. São lá 10.000 agências. Se cada gerente vender uma, já dá um grupo, né? E o grupo vira 10.000 pessoas. Então, por exemplo, agências bancárias tradicionais, grupos enormes. Consórcios que estão mais preocupados com o lucro ali da taxa de administração do que com o benefício do cliente, grupos mais de 1000. Então, tem que ser um grupo menos de 1000. Qual que é um grupo ideal? Menos de 600. Vou dizer até 600, vai. E por que isso? Pelo seguinte, quem viu lá o episódio 1, viu que 80% das pessoas, elas não observam o que elas compraram, né? Elas só compram, vai rolando lá e esquece da vida. Então a gente está concorrendo contra 20% das pessoas, né? Então a gente está concorrendo contra 20% das pessoas. Logo, você já vai ligar a ideia para você entender o que eu estou falando aqui. Se eu tenho no máximo 600 pessoas, 20% delas vai dar 120, né? Se não errei no cálculo. 120. Então é o máximo de pessoas que eu quero concorrer, né? Porque daí eu usando essa estratégia que eu vou ensinar agora, o que vai acontecer? De 120 você vai cair para 20% delas. Ou seja, você vai concorrer contra 24 pessoas. Então você não está concorrendo contra 1000, contra 10.000, contra 600, está concorrendo contra 24. Ou seja, cada 24 vezes que sorteia uma sua, né? E a gente tem uma estratégia específica que eu vou passar depois, que a gente vai diminuir de 24 para média de 12 meses, tá? 12 meses, que é a média que a gente está hoje com uma média de contemplação em 9 meses já, tá? O que é média, pessoal? Vamos lá. Média quer dizer o seguinte, um de vocês vai no primeiro mês ser beneficiado. Já outro vai demorar 9 meses, outro vai ser 3, outro vai ser 13, outro vai ser 5, outro vai ser 24, entendeu? Soma tudo e divide, dá 9. Isso é a média. Média. Agora, a média de contemplação sem essa estratégia vai subir para, você vai pegar aqui 1000 e dividir por sei lá quanto. Então, a sorte que vai mandar, não tem nenhuma média. Vai lá para 3 anos, 4 anos, então daí não faz sentido. Se você não usar essa estratégia, não faz muito sentido, a não ser que você queira deixar, digamos assim, para a sorte. Então vamos lá, agora que a gente sabe as características que eu preciso ter, mas vamos aprender a estratégia. Então, recapitulando,
que eu preciso? Da 2 até a 5 para fazer 1 milhão na conta. A carta tem que ter 50% até a contemplação, ser preferencialmente de imóvel, lance da própria carta e um grupo pequeno, menos de 600 pessoas, tá? Beleza? Tá beleza. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí, tirei aqui. Deixar aqui do lado aqui para eu olhar se eu precisar, né? Para não esquecer de nada. E vamos agora à estratégia em si. Então vamos lá. O que acontece? Para você não precisar ficar procurando um consórcio que tenha todas as características, eu fui até lá a FIPAL, fiz a parceria com eles e falei, ó, eu quero fazer um grupo que tenha essas características. Aí eles fizeram um grupo exclusivo, onde eu tenho algumas vagas cada vez que eles fazem um grupo, tá? Por que algumas vagas e não todas? Se todas as vagas usassem o mesmo estratégia, todos teriam a mesma chance, então não faria sentido. Então eu basicamente pego em média de 9 vagas dentro de um grupo ali de 100, 200 pessoas. Para quê? Para conseguir dar foco para o meu cliente, para que ele faça o quê? Tenha essa estratégia em mente. Vamos lá. Então, essas 9 vagas que eu estou te falando, ele é, por exemplo, aqui, um crédito. Eu já vou dar um exemplo real para ficar mais fácil para você entender, tá? Então, qual que é o valor do crédito? R$ 112.644, tá? Deixa eu até confirmar aqui. Exatamente. 112.644. Então, qual é o valor da parcela normal que as pessoas pagam aqui? Parcela. R$765. Mas lembra que dentro das nossas características que eu falei, uma delas era o quê? Eu tenho que ter meia parcela. Então, meia parcela. Então, quanto que eu preciso pagar aqui, ó? Meia parcela, R$ 383. Escrevi errado ali, mas ó. Deixa eu fazer de novo, ó. R$ 383. Tá? Então, a meia parcela. Por quê que eu preciso pagar meia parcela? Vocês já vão entender a ideia. Esse aqui é o crédito de imóvel? É de imóvel. Esse aqui eu posso pagar 50% até a contemplação? Posso. Esse aqui eu posso dar lance de 30% da própria carta? Posso. Esse aqui é um grupo pequeno? Sim. Né? Ok? Então eu tenho todas as características incluídas. Então vamos lá, vamos para a mão na massa, né? Tá muita informação e pouco dinheiro, né? Vamos lá, ó. Então qual que é a estratégia inicial que eu fiz lá quando eu comecei? Eu peguei uma carta dessa aqui e comecei a pagar. Meia parcela. 383. Certo? E aí, como que eu faço para ela ser contemplada rápido, para não depender da sorte? Eu vou pegar os 30% da própria carta, vou dar de lance. O grupo é pequeno. O que vai acontecer? Estou na frente de um monte de gente. Quanto dá 30% de 112 mil? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 112.644 vezes 30%. Eu tô dando aqui de lance, vou dar de lance, ó.
Vou anotar aqui, ó. Lance R$33.793. Quer dizer o quê? 80% dessas pessoas aqui, elas não fazem nada. 20% elas querem tentar concorrer. Mas a maioria, muita gente desinformada, que não dá nada de lance, ou dá menos do que 33. Se o crédito é 112, para uma pessoa dar 33%, vai diminuir para ela aqui, ó, vai sobrar para ela o crédito de 78 mil. Então o que acontece? Para quem quer comprar um imóvel, quer fazer alguma coisa com essa carta, não faz sentido para ele dar esse lance. Ari, mas para mim faz sentido? Claro que faz, sabe por quê? A gente quer fazer ele ser contemplado logo. Sabe para quê? Para vender o crédito contemplado. Então, por exemplo, eu tô pagando esta parcelinha aqui de 383. Fui contemplado. Vamos dizer que eu paguei aqui. Vamos colocar a média. Lembra que eu falei a média era 9 meses? Então, vezes 9. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar, ó. 383 vezes 9. 383, 9. Dá 3.447, tá? Então eu paguei R$3.447, 9 parcelas de 383, fui contemplado, deu certo a estratégia. Este crédito eu posso vendê-lo por 13.447. Às vezes vai pagar mais que 10 mil de lucro, às vezes 20 mil, às vezes 30 mil. Vamos colocar 10 mil por quê? Primeiro, é mais fácil para fazer a conta. Segundo, é uma média por baixo, né? Se a gente conseguir ganhar mais com isso, melhor. Então vamos lá. Então fiz a primeira carta lá no começo lá da minha jornada, que eu pensei na estratégia. Pagava 300, não era exatamente esses valores, né? Esse aqui eu estou colocando no valor de hoje, né? Paguei 9 meses, foi menos de 9 meses. No meu caso aqui, a primeira foi em 2 meses e meio. Por que 2,5? Não 3? Porque depende do dia que você entra, né? Já tem o sorteio da... Foi 3 sorteios, né? 3 sorteios. Então, quanto eu ganhei? Efetivamente, eu paguei 1.000 e pouco para lucrar 10. Eu até coloquei um exemplo, né, no episódio 1 lá do Leandro. Pagou uma e vendeu por 11 mil de lucro, né? Ganhou 10 mil também. Então vamos lá. Então quanto eu ganhei? Vamos tirar isso aqui para ficar mais fácil, ó. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Comprei uma cota, paguei 383 e lucrei 10 mil. Certo? O que eu vou fazer agora? Qual que é a estratégia que eu vou fazer agora? A pessoa pode ficar feliz com 10 mil, parar por aí, comprar outra cota, ganhar mais 10 mil e ficar fazendo isso para sempre. Pode? Pode! Só que daí ela não vai atingir 1 milhão nunca. O que eu fiz então? Peguei esses 10 mil, dividi por 383. Aqui, ó. 10 mil. 383. Deu 26. O que é 26? Quer dizer que com 10 mil eu consigo pagar 26 parcelas de 383. Tá? 23 cotas. Só que eu não vou comprar 26 consórcios. Por que não? Porque a média que demora para sair uma carta contemplada é quanto? 9 meses. Então eu vou dividir por 9. Ó.
9 dividido 26, 9 dividido. Vai dar mais ou menos aqui aproximado 3. Vai dar 2,89. Tá? Vou arredondar para 3 aqui. Não é nem porque eu quero convencer você, é porque esse aqui é uma média só de contemplação. Então pode ser 8, uma em 8, uma em 9, uma em 10, tá? Então 3. Então o que eu vou fazer agora? Eu tinha uma cota, demorou 9 meses, vamos colocar o tempo aqui, né? 9 meses. Agora eu vou pegar quantas cotas? 3 cotas. Ari, por que 3 cotas? Por que agora eu preciso comprar 3 cotas? Vamos lá, ó. Qual que foi o meu investimento? Em uma cota de 383 até a contemplação. Esse é o investimento real que você precisa fazer. Tá? Porque depois que você for contemplado, você vai ter o dinheiro suficiente para pagar outras cotas sem precisar tirar nada do bolso. Entendeu comigo? Vamos lá, vamos lá. Então, dentro de uma margem de segurança, eu vou comprar 3 cotas agora. Por quê? Porque eu sei que a média de contemplação é 9 meses. Então eu preciso que uma cota dessas, pelo menos, saia dentro de 9 meses para que eu tenha o quê? Mais 10 mil, tá? Então, depois que contemplou essas 3 cotas, eu tenho agora 30 mil, né? 30 mil e tenho quanto tempo já aqui de andamento no negócio? 18 meses. Tá? 18 meses. Aí vou pegar os 30 mil, vou dividir por 383. Por quê? O que é 383? O valor da parcelinha. 30 mil, 383. São 78 parcelas que eu posso pagar sem me preocupar mais. Porque eu já tive esse lucro vendendo as cartas contempladas. Ari, mas para quem que eu vou vender carta contemplada? Senhoras e senhores, existe mais gente que compra carta contemplada do que gente que faz consórcio. Por que isso? Porque a pessoa não tem paciência de fazer estratégia, a pessoa não quer pagar financiamento, não quer pagar juros. Então isso tem lista aos montes aqui, fica tranquilo quanto a isso, tá? Então nós temos 78 parcelas pagas de 383. Só que lembra que a média de contemplação é 9 meses? Então nós vamos dividir por 9. Vamos lá aqui, ó, 78, dividido por 9. Vai dar quanto aqui? 8,67. Aí aqui você pode ou pegar 8 cartas ou 9 cartas. O que vai definir se você vai pegar 8 cartas ou 9 cartas? Se você quiser ficar mais tranquilo, você pega 8, porque o próprio dinheiro paga as cartas, né? E dentro da média de contemplação, elas se pagam. Se caso ela passar um pouquinho ali e você precisar pagar uma parcelinha, você pega 9. Então, né? Nós vamos fazer o cálculo aqui com 9 cotas, tá? 9 cotas. Aí, então, nós temos a média de 8 meses e meio para que saia pelo menos uma dessas cartas, né? Se a gente tem 9, precisa que uma saia dentro daquela estratégia que a gente faz de ser contemplado rápido, então é muito mais fácil 9 do que uma, né? Concorda comigo? Então vamos lá. Então eu tenho 9 cotas aqui. Vai me gerar 90 mil reais, né? 90 mil reais. Quanto tempo agora eu tenho? 18 mais 9, 27 meses. 27 meses rolando, né? Beleza? E agora, então eu tenho 90 mil dividido por 383, que é o número que é o valor da parcelinha.
valor da parcela, então 90 mil, 383, eu tenho 234 dividido por 9, que é a média de contemplação, eu tenho 26. Então eu tenho 26 cotas. Agora você já entendeu como é que funciona, né? Já entendeu como é que funciona. 260 mil. Vamos acelerar aqui para a gente não ficar muito tempo aqui, roubando seu tempo. Vamos lá. 27 com 9, então eu tenho 36 meses, né? 36 cotas. 36 cotas vai dar 360 mil, né? 360 mil dividido por 383 dividido por 9, 104 cotas. Opa, 104 cotas. Olha a mágica aqui. Então, aqui foi 36, 45 e aqui vai para 54 meses, né? Meses. Com 104 cotas eu tenho aqui 10 mil cada uma. R$1 milhão. Eu sei que o cálculo não está exatamente correto, né? E por que eu te passei esse cálculo aqui então? Mais ou menos. Não é porque eu quero que seja impreciso a matemática. Porque isso aqui, esse cálculo, ele é um cálculo, vamos dizer assim, não matemático. Ele é um cálculo aproximado. Por que aproximado? Pode ser que dê 54 meses, pode ser que dê 60, pode ser que dê 61, 62, pode ser que dê 40 meses para você chegar no milhão. O que vai definir isso? Se a sua média de contemplação foi 9, se foi 10, se foi 3, se foi 5, cada variável dessa muda o jogo, tá? Se você vendeu por 10 mil cada cota, se você vendeu por 11, se você vendeu por 9, né? Cada coisinha muda o tempo que você vai chegar. Então, por que eu digo em 5 anos? Porque essa aqui é a média com base na média. O que eu quero dizer com isso? A média, você fazendo essa estratégia de 1, 3, 9, 26, 36, né? Vai subindo. O que vai acontecer? Aqui não é nem 36, né? Aqui vai dar 50 e poucos, depois 100, né? Até escrevi errado ali, né? Depois vocês fazem o cálculo com calma na casa de vocês aí. Mas o que eu quero te ensinar é como é feito a ideia. Tá, Ari, vamos lá, deixa eu tirar aqui. Ari, eu não entendi nada desse cálculo. Não tem problema. Sabe por quê? Porque dentro de toda a estratégia, dentro do cálculo, dentro de tudo isso, eu tenho um super bônus que eu vou falar para você amanhã, que você não vai precisar saber toda aquela matemática. Você só vai olhar isso aqui, ó, em branco. Você só vai precisar saber duas coisas: valor da sua parcela e valor para o futuro, que é 1 milhão. E aí seguir o passo a passo que a gente vai te ajudar. Então não precisa se preocupar com tudo aquilo. Por que eu ensinei tudo aquilo então? Porque você não é obrigado a participar da minha comunidade. Eu falei que ia dar uma aula grátis e estou aqui dando essa aula grátis. Você não é obrigado a participar da minha comunidade. E
estar dia a dia comigo para a gente juntos chegar nesse plano financeiro? Só se você quiser. Então o que eu quero dizer com isso? No final desse evento, eu vou abrir vagas para você que quer fazer parte do grupo exclusivo de investidores que eu participo, né? Dentro desse grupo, o que a gente faz? A gente troca ideias, a gente participa, a gente está em contato no dia a dia, tá? Então, nós vamos ver isso aí para frente, tá? Na próxima aula eu te explico melhor como é que funciona aí essa questão aí para você que quer participar com a gente. Então vamos lá, pessoal. O que a gente viu hoje? Ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos fazer assim que é mais fácil que arrancar a folha. Ó, economizar folha. Para ser milionário tem que economizar, né? O que a gente viu hoje? As características para quê? Que precisa ter o consórcio. Não é qualquer consórcio. E a gente viu aqui a estratégia 1MC, que é o quê? 1 milhão na conta. Para a gente ter 1 milhão na conta, a gente tem que fazer uma progressão de cartas, né? Uma progressão de cartas, tá? No próximo episódio, eu vou falar para você uma coisa que é melhor que essa. Eu quero te surpreender aí sobre isso, tá? E ainda eu vou falar no próximo episódio sobre como viajar sem pagar quase nada, porque todo mundo gosta de viajar, tirar aquelas férias, né? E gasta aquele dinheirão. Então a ideia é a gente viajar pagando pouco, né? Então o que a gente vai ver no terceiro episódio? Agora a gente está vendo o que? Teoria, matemática, né? Como que eu pensei isso, como é que a gente faz, né? E no próximo episódio a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai agir, né? Não adianta nada eu saber se eu não usar, então a gente vai agir, tá? E eu quero também convidar você para entrar na nossa comunidade exclusiva. Vou deixar aqui embaixo o link do Telegram. Para que é essa comunidade exclusiva? Para quem quer ter novidades em primeira mão. Então nem todas as aulas ao vivo que eu faço e gravadas tal eu divulgo. Eu faço a maioria para o grupo exclusivo que está lá no Telegram. Então se você quer participar dessa comunidade, já segue lá e demonstra que você está interessado em também ser um vencedor e ser da comunidade de 1MC, 1 milhão na conta, tá bom? E quero te convidar a você então se inscrever no canal, seguir no Instagram, o Sonho BR, tanto no YouTube como no Instagram. Obrigado pela sua audiência. Desculpe se eu me prolonguei, mas queria ser detalhista aqui para você entender bem. E se caso você não entendeu, manda uma mensagem lá, não entendi, me explica de novo, que a gente vai fazer questão de te ajudar. Mande mensagem que eu vou ler todas as mensagens que vocês mandarem, tanto no Instagram como no WhatsApp. Eu vou deixar o número aqui do nosso WhatsApp para que você possa tirar qualquer dúvida que você tenha referente à aula aí, ou qualquer comentário que você tenha. Eu vou ter um prazer de ler e te responder, tá bom? Um grande abraço e tamo junto!